Vamos aguardar o doutor Giovanni voltar. A gente saiu da live e voltou de novo porque estava um pouquinho ruim a conexão. A gente vai conversar um pouco sobre se fibromialgia tem cura ou não e um pouquinho sobre as dores na fibromialgia com o Dr. Giovanni, que é mestrado em medicina natural, em fitoterapia chinesa. Ele trabalha com controle da dor, é especialista em acupuntura e fitoterapia intensiva, com neuromodulação da dor, quiropraxia e RPG. Bastante coisa, né, gente? Pra gente que tem fibromialgia, isso é muito importante, muito precioso. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Será que melhorou agora? Para mim tá bom. Vamos ver o que as pessoas vão falar aí. Para mim tá ótimo. Falem aí, Estão gente, me por ouvindo? gentileza. Pode ir Bom, falando para eles verem se tá bom. eu estava falando um pouco como surgiu a questão da dor na minha vida, carreira profissional, e eu dizia o seguinte, que ela aconteceu no decorrer de consequências, porque eu tinha pacientes, em sua grande maioria mulheres, e isso no ano 2000 a 2001, tá? Não foi de uma hora para outra, foi em um ano. Naquela ocasião, a reabilitação física, né, que é a mesma coisa que fisioterapia, ela preconizava o seguinte: se o membro tem função, o seu trabalho foi feito, mesmo com dor. A dor era, ela não era caracterizada como algo importante. Se desse para tirar a dor, melhor ainda. Tá? Mas o que importava é o arco de movimento. E depois de um ano amadurecendo devagar, porque eu me formei muito novo, me formei com 21 anos, e eu já tinha uma pós-graduação numa área de recuperação acelerada, que é chamada de fisioterapia desportiva para atletas. Eu comecei a gostar de neurologia, dentro da neurologia, da neurociência. E eu, quando eu me vi, eu estava dentro de um laboratório de neuropsicofarmacologia. Fazendo o quê? Não sei. Mas eu estava lá dentro. Mas me deu uma base muito grande para começar a entender a fisiologia do que eu estava tratando. Naquela época, ocasião, era dor. E toda vez que eu tentava ser mais intenso no meu paciente, eu conseguia um resultado inesperado, dito para mim. Ou seja, eles reconheciam isso e falavam para mim. Eu comecei a dar muita importância a tratar a dor. E eu conheci um anestesiologista na ocasião que usou o termo controle da dor. Eu achei incrível que hoje é praticamente banalizado, né? Todo mundo usa e usa de forma muito irresponsável muitas vezes. E eu comecei a trabalhar muito com dor, muito controlando a dor, né? Eu queria sempre tratar a dor e em segundo plano vinha a função do paciente. E isso aí vem até hoje. Hoje eu consigo conciliar muito bem as duas coisas. Eu tenho um perfil bem diferente de 20 anos atrás. Consigo impor aí terapias alternativas com bases científicas ou com bases empíricas. Eu não, eu penso muito no resultado do meu paciente. Se tem papel, porque o cientista pensa muito o seguinte: já está comprovado. Nós temos aí o caso do Covid, né? Tem pessoas buscando uma resposta científica quando nem deu tempo ainda. Então, quando não tem os científicos, você tem os resultados em paciente, que é chamado de empírico. Tá? O que é empírico? É algo que não foi testado e retestado diversas vezes. A gente não tem uma condição de afirmar que a mesma metodologia vai dar certo em todas as pessoas. Mas temos vários resultados similares à aplicação de algumas técnicas do ser humano. Isso que chama-se empírico. Tá? E hoje eu trabalho, como você falou aí no meu currículo, né, tem algumas coisas que vieram de mestrado, outras coisas vieram de estudos de ciência mesmo, né, de iniciação científica, outras de especialização e algumas coisas de atualização, né, como a neuromodulação é uma atualização, o RPG é uma atualização, a quiropraxia é uma atualização, a minha especialidade é acupuntura, fisioterapia intensiva e ortopedia. E depois fiz o mestrado, estou fazendo, inclusive, na verdade, né, um mestrado em medicina biológica natural, e tive um prazer de ser muito intenso na Universidade Federal do Espírito Santo, dentro de um laboratório de neuropsicofarmacologia. Foi quando me despertou o interesse em conhecer psiquiatria, neurociência, metodologias psicológicas,
com colegas psicólogos, porque na faculdade a gente vê tudo isso aí. Só que a gente não aplica, né? A gente não consegue aprofundar. E graças a Deus, eu estou tendo resultados assim, mais do que eu esperava nessas doenças que têm diversos transtornos emocionais. Recentemente eu não curei, na verdade não curei. Eu apresentei a cura a uma pessoa que ele mesmo me disse, olha, eu estou muito bem, não quero tomar medicamento nenhum dos químicos, não preciso disso. O meu colega que assiste ele também falou, cara, a evolução dessa pessoa foi incrível. O semblante dele mudou. E uma outra colega que também atende esse mesmo paciente, que aliás foi quem me indicou ele, falou, olha, o semblante dele mudou radicalmente. Ele é uma outra pessoa. Tá? E eu ainda assim tenho a responsabilidade de dizer, a cura nessa pessoa tem que ser sustentada, é um dia após o outro. É o que a gente fala na fibromialgia, né? E aí eu já entrei na palavra fibromialgia, vou deixar para você conduzir um pouquinho, senão eu vou falar muita coisa. A questão que você falou sobre, eu achei interessantíssimo, sobre, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, tá bom. Sobre que o fisioterapeuta, durante o curso, ele é ensinado a tratar ao movimento a função, né, do membro. Se o paciente está com a sua função física normal, tudo bem. Mas aí não tem aquela questão da empatia, de saber se o paciente realmente foi atendido em toda a demanda dele, que principalmente na questão da dor, porque na fibromialgia um dos nossos sintomas principais é a dor. Então, quando o profissional coloca no trabalho dele esse pensamento de tratar a dor do paciente, para a gente isso é imprescindível e é extremamente importante. E em nome de todos os fibromialgicos que são tratados por profissionais assim que se atentam a esse quesito, eu quero agradecer por você ter esse olhar de compreensão e de personalização do atendimento a cada paciente com fibromialgia, porque para a gente isso é precioso mesmo. Eu imagino como é. Eu tenho casos incríveis de fibromialgicos para contar. Que passaria o dia falando sobre o caso. Só que, assim, a academia de fisioterapia, né, a faculdade, a fisioterapia é uma ciência que determina a função. Vamos dizer que a medicina que determina a vida, a fisioterapia é a função nessa vida. Num bem raso, é isso aí. Então, o acadêmico pós-formado, de fato, ele não é formado para você conseguir abrir mão da questão funcional, ou saber todas as coisas, até porque isso é muito difícil, entender as funções de cada segmento. Veja bem, o músculo tem uma função. Ao redor desse músculo, nós temos um tecido conectivo chamado epimísio. Tem a sua função. Conectado com esse epimísio, ou deslizando esse epimísio, nós temos aí as faces musculares, tanto dói no abdominal, que tem a sua função. Imagina a gente conseguir controlar a função, porque a gente não consegue focar diretamente. E a gente tem um acervo muito grande de metodologias e procedimentos para você começar a aplicar e determinar a cura num paciente que é tão complicado, tão complexo. A fibromialgia, foi até que a gente conversou, assim, tem cura, não tem cura? Primeiro tem que definir cura, tá? Se você fala sobre sintomas, você, ok, pode dizer que ela tem cura, mas se você classifica a cura em algo que nunca mais vai voltar, então ela não tem cura. E quando nós conversamos sobre isso, Grazi, no dia seguinte você disse que amanheceu bem, sem dor, sem Seu áudio ficou ruim de novo. Bem baixinho, meio com eco. Talvez se você colocasse um fone, você tem um fone aí por perto. Um fone, eu vou pegar e vou pedir minha filha aqui. Espera aí um pouquinho. Vou só sair um pouquinho. Tá bom. Gente, o áudio dele tá legal para vocês? Ou é só para mim que tava muito baixo? Gente, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, já podem ir mandando as perguntas, que aí ele vai respondendo. E aproveitem enquanto ele deu uma saidinha para ir compartilhando. Tem esse aviãozinho aí embaixo,
Compartilha essa live com alguma pessoa que você acha que seja importante para as pessoas. Se são pessoas que sentem dores crônicas ou que têm fibromialgia ou alguma outra doença que gera dor, já compartilha. E aí, você acha que melhorou? Nossa, muito. É. Desculpa, pessoal, Melhorou não bastante. tentei o fone. Deixa eu colocar aqui os dois aqui para eu ouvir também bem. Aí o pessoal tá falando que tava baixo mesmo, agora tá ótimo. Vocês podem reclamar, gente. Vocês têm que reclamar aí, tá bom? Não, a gente não consegue consertar. Vocês têm que reclamar, gente, vocês têm que tirar dúvida. Vocês têm que pegar um aviãozinho aí e compartilhar. Essa live é para vocês, é para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então aproveitem e perguntem mesmo. Eu tava falando aqui sobre a questão da cura, né? A palavra cura é algo muito... vai ficando difícil. E eu tenho contato com diversos profissionais, né? Você vê aí que eu fico aí muito tempo da minha semana dentro de hospitais, né? Que tem gente que não está preocupado mais em tratar... primeiro estão tratando o sintoma para depois pensar na doença, na causa, né? Sim. Na urgência, né, do problema. E isso aí não é agora, por causa de um Covid, que é uma doença que ninguém consegue tratar ao certo. Isso já vem desde sempre, tá? Eu estava dizendo que a gente poderia passar um dia aqui falando sobre pacientes, de casos clínicos. A grande dificuldade do paciente com dor crônica é que ele já vem... Tá chiando um pouquinho, dando bastante ruído. Será que assim fica melhor? Melhorou. Pô, gente, eu vou ficar segurando aqui, tá? Então, assim, o paciente ele vem de uma herança de experimentos, muitas das vezes ruins. E aí isso abala tanto o paciente emocionalmente que você já não sabe se ele tem um fator reumatológico ou um fator neurológico, ou os dois fatores. Vocês entendem que o paciente com dor crônica, em alguns casos, o cérebro pode entender que isso é natural, isso é normal? Teve uma médica que estava aqui ontem, ou anteontem, com a gente, conversando sobre isso, e ela explicou que o paciente com fibromialgia, o cérebro dele já está tão acostumado com dor, tão acostumado em emitir essa informação de dor, que acaba intensificando a dor do fibromialgico. Por isso que a gente tem esse sintoma chamado hiperalgesia, porque tudo a gente sente aumentado, todas as dores, todas as percepções, tudo é muito, porque o cérebro já está acostumado com dor, é sempre muita dor. Isso então é um fenômeno chamado neuroplasticidade da dor. Eu tô com a sensação que o áudio tá ruim ainda. Não, tá bom. Alguém tinha comentado que estava chiando, mas a mensagem veio atrasada. Entendi. Bom, o que é neuroplasticidade da dor? É quando uma parte do cérebro reconhece aquele descarrego de funções acontecendo no corpo como algo que deve acontecer, porque repetiu tantas vezes que gerou uma memória. Tá? O fibromialgico tem isso. Isso tem cura? Tem cura. Esse processo tem reversão. E quando eu digo isso, eu falo com muita propriedade, porque o que me estimulou a entender cada vez mais o processo de dor crônica, não somente da fibromialgia, foi um paciente do sexo masculino. Aliás, não foi um paciente, foi um indivíduo do sexo masculino, que eu tenho certeza que se eu ligar para ele agora, ele fala que não tem dor há pelo menos 15 anos. Nossa, queria. E o processo dele foi muito simples, de cura. É o que eu falo para todos os pacientes, que a cura está na mão dos pacientes. Pode ser absurdo eu falar isso aí para pessoas que sofrem com dor, tá? Mas assim, eu vou dar o exemplo desse cara.
Esse cara é colega meu, tá? Ele é um fotógrafo. E antes ele era administrador de uma grande empresa em Belo Horizonte. E não aguentava viver com dor. Os cabelos deles caíram todos, literalmente. Tá? O processo de calvície dele foi muito acelerado. E a medicina chinesa explica o porquê disso aí e a correlação disso. Era inclusive a empresa do pai dele. Mas mesmo assim ele se tinha sobrecarregado. E quando ele decidiu a mudar de vida, literalmente, todo o cotidiano dele foi mudado. Todo. Inclusive as funções laborais. Ele deixou de ser administrador para se tornar fotógrafo. Porque no ato de fotografar paisagem, ele tinha um turbilhão de dopaminérgico, ele tinha uma relação muito grande de prazer. Tá? E essa relação de prazer diária que ele passava a sentir começou a quebrar esse ciclo de aprendizado que formava os gatilhos da dor cerebral dele, da dor neuropática, né? E aí, quando ele percebeu, ele falou assim, olha, não sinto mais dor, não sei há quanto tempo. Eu tive com ele diversas vezes. Só que assim, era uma vez por ano. Eu sempre perguntava para ele, como está a sua fibromialgia? Eu falo, olha, não sei onde está. Entendeu? E a última vez que eu perguntei para ele, já fazem uns 5 anos para 6 anos, tá? E já havia uns 6 anos que ele não tinha mais dor. Então, deve dar uns 12 anos, tem um tipo de sintoma aí, se ele não tiver dor. Mas isso foi só pelo fato de ele ter trocado de profissão, de estar fazendo uma profissão que ele gostava, que era mais prazerosa para ele? Não é a profissão. Você tem que entender que quando você tem o prazer, você tem um aumento da dopamina no teu cérebro, no teu corpo. Tá? E a dopamina, ela estimula outros neurotransmissores também que são favoráveis ao prazer, tipo histamina, que aumenta a circulação, faz vasodilatação no corpo. Então você tem todo um momento que você se desconcentra. Se você for reparar, toda situação que você tem um prazer, qualquer perfil de prazer que te leve a gargalhada, a sorriso, é muito pouco provável que você consiga associar a dor junto. É pouquíssimo provável. Então, se você voltar à tua memória aí e falar assim, olha, de fato, eu fazia isso que estava gostando, é legal. Só que esse cara, ele começou a colocar isso em grande parte dos dias dele. Tá? E também teve o prazer de ter uma filha logo nessa mudança também. Então, assim, ele tinha um prazer na fotografia, no que era o dia a dia dele. Ele tinha estabilidade financeira, que isso é muito importante para poder sair fotografando. E o prazer de estar em casa com uma esposa, com a filha. Então, assim, ele tinha prazer muito tempo acordado, né? E o resto do tempo ele estava dormindo. Então, ficou muito simples de quebrar esse ciclo que auto se alimenta, que compõe o quadro de dor crônica. A dor crônica, ela dispara um circuito autoalimentador. E quando você encontra o elo e retira, quebra esse vício, você tem seu primeiro passo à conquista. É o que eu sempre falo para colegas meus, para pessoas que me perguntam, que o diagnóstico, né, a investigação do paciente, se necessário durar mais de uma consulta, que faça, para que depois você entre com tratamento. Tá? Eu tenho essa história de sucesso recente, que foi semana passada agora, desse rapaz, que eu falei para você, que não é um fibromiálgico, mas é um paciente que tinha queixas de transtornos emocionais frequentes. Tá? Muda pouca coisa. Vamos dizer que ele tenha mais aflição e menor dor. O paciente com fibromialgia, ele tem mais dor e muita aflição também. Tudo dele é muito exagerado. Entendeu? Essa questão também da mudança do trabalho, ela contribui para a ansiedade, né? A pessoa, ele era administrador, né? Você falou. Aí tem muito estresse, tem muita ansiedade. E quem tem fibromialgia, 50% dos pacientes com fibromialgia sofrem de depressão. Todos eles têm transtornos psiquiátricos, como ansiedade. Então, gera um ciclo vicioso. A ansiedade, o estresse vai gerando dor, e a dor vai gerando ansiedade, e a gente acaba entrando em crise de fibromialgia por causa disso. Literalmente, você citou um dado
que tá, eu vou te corrigir só um pouquinho, está até um pouquinho atrasado, sobre 50%. Na prática, 100%. Sério? Na prática, 100%. Porque desde que a psicologia ampliou as definições de depressão, você vê que tem depressão leve, depressão oculta, depressão explícita, depressão com diversos... depressões que não são chamadas de depressões, transtornos emocionais, mas no fundo é uma depressão. Tá? Então, assim, depressões esporádicas, sazonais, entendeu? Então, então assim, acabou englobando todo paciente com fibromialgia tem um distúrbio depressivo. Na verdade, todas as meninas que conversam comigo aqui no meu Instagram, elas sofrem de depressão, realmente. Tá vendo aí? Tá vendo? Sim. Tá? Só que é muito difícil você entregar esse diagnóstico a um paciente, porque se você for reparar, fibromialgia, ela existe desde sempre. Ela só é relatada de anos para cá, vamos colocar 40 anos para cá. E se você for envolver a área de humanas, né? A questão cultural, você tem certeza que muitas pessoas tinham fibromialgia tempos atrás e não morreu sem saber. Sim, assim eu como muitas acredito pessoas... que minha avó tinha fibromialgia e a gente eu nem sabia o que era fibromialgia. Depois que ela faleceu, que eu descobri o que era fibromialgia, porque eu descobri que eu tenho, eu começo a me lembrar dos sintomas que ela tinha antes e, para mim, eu tenho certeza que ela tinha fibromialgia. Agora, Grazi, eu vou te contar uma coisa. Na minha prática clínica, eu já peguei 50% dos pacientes com diagnóstico de fibromialgia que não eram fibromialgia. Acontece muito. Aqui tem muitas meninas também que tinham espondilite anquilosante, que tinham outras doenças reumatológicas, até começaram a tratar pensando que era fibro e na verdade não era. Transtornos emocionais, tá? Eles, ou psíquicos, como você queira definir aí, eles levam a síndromes, a sinais idênticos. Tá? O paciente sente dor, sente tudo, sente inchaço no corpo. Tá? Agora, como é que a medicina tradicional chinesa vê isso? Se você tem uma disfunção do baço, quando eu falo disfunção, não é algo que seja diagnosticado por exame anatômico, morfológico ou hematológico. Não. A disfunção energética, você está avaliando a funcionalidade deste órgão. Tá? E essa disfunção acontece bem antes, olha só, bem antes de qualquer característica que se possa ser diagnosticada num exame complementar. Então, assim, o paciente que tem disfunção energética do baço, que a gente chama de disfunção de Yang, o que é um Yang? É o aquecimento do corpo. Ele vai ter um predomínio de líquido circulante, líquidos localizados, que chamamos de inchaço. Começa por aí. É um paciente que tem uma tendência a ter gorduras localizadas. Tá? É um paciente que tem aumento do cortisol no corpo, que favorece a inchaço. É um paciente que tem déficit de vitamina D no corpo, que favorece o mau funcionamento das fibras musculares e suas correlações com as fáscias musculares. Olha aí, os pacientes de fibromialgia sendo citados aí por uma simples deficiência do baço. É um paciente que tem cansaço, fadiga frequente. Tá? E é um paciente que, se você vai mandar ele para educação física, fazer atividade física, vai piorar muito o baço. Tá? Assim, você tem que saber quando quebrar esse ciclo. É um paciente que tem insônia. Ou, pior do que a insônia, ou tão ruim quanto a insônia, é um sono que não regenera, aquele sono que tem muitos pesadelos, que você acorda cansado. Sim. Todos esses elementos favorecem o quê? A dor. Todos esses elementos favorecem a depressão. Todos esses elementos, essas questões aumentam, tá, o nível de estresse e, consequentemente, o nível de ansiedade. Exatamente. Pergunta aí, gente, alguma coisa? A Bia, ela é fotógrafa, ela amou a história do seu amigo que você contou.
Eu me tornei Atleta. fotógrafo também. Ah, que legal. É, Eu por isso que fiz eu conheci ele. eu fiz um tratamento de hipnoterapia e o Uhum. terapeuta perguntou se eu gosto de fazer alguma coisa, se eu tenho algum hobby. E eu falei que tenho, né? Que eu gosto de cantar. E aí ele falou pra mim, então canta, canta mais. E aí, agora que você falou isso, eu me lembrei dele ter falado. Ele não explicou por quê, ele só deu essa dica, né? Mas aí tem tudo a ver com o que você tá falando. Eu sou muito taxativo nas consultas, porque eu nunca. Olha só, gente. Quando eu penso que eu posso ter mais preço do que resultado, eu nem atendo o paciente. Então, assim, o paciente, quando ele vai marcar comigo, ele tem um WhatsApp exclusivo que eu acompanho esse WhatsApp, tá? Para saber quem eu vou tratar. Estávamos, eu, um osteopata lá da clínica, doutor Daniel, posso falar no nome, uma esteticista que faz um trabalho de massoterapia, que eu falo, até botei o nome na massoterapia dela, ela fala que é massoterapia emocional, né? Falando sobre uma paciente. Eu falei, gente, da forma que vocês estão falando aí, ela não quer melhorar, porque é um paciente que procura diversas especialidades, diversos profissionais, não quer abrir mão de nenhum, tá? Mas também ela quer que a pílula cure de qualquer coisa. Se você fala para ela, você está com hipertensão, ela vai desenvolver pressão alta. Isso acontece. Então, assim, eu estava dizendo que eu sou muito taxativo. Todas as consultas que eu presto, eu falo, se você quer melhorar, eu estou com você. Se você não quer, não posso estar com você. Veja bem, Grazi, meus pacientes, eles não têm um mês de dor. O paciente que eu tratei com maior tempo de dor, ele tinha 44 anos de dor diária. E era uma senhora. Entendeu? E está bem. A dor que ela tem hoje, é a dor que todo mundo tem que ter. Aliás, todo mundo tem dor uma hora. Todo mundo tem dor. Tá? A máscara que eu uso praticamente 18 horas por dia me causa dor cervical. Passou a dor, não estou sentindo dor nenhuma. Eu boto a máscara, sinto a dor. É um gatilho no meu cervical. Tá? Só que eu não dou importância para essa dor. Eu faço meu devido alongamento, meu autotratamento, tiro a máscara e melhoro. Tá? Mas tem vezes que essa simples dor me leva a deficiências energéticas importantes, que eu tenho que mudar o hábito alimentar radicalmente, entendeu? E entrar em dietas radicais, que eu mesmo faço, para mim, que eu conheço meu corpo, para que eu saia rápido da situação. Eu fico extremamente irritado, eu fico extremamente cansado, sem poder de raciocínio diagnóstico, para você ter uma ideia. No começo da pandemia, Pode falar. no começo da pandemia, eu passei por isso e fiquei uns 4 dias para reconhecer como era o processo. Para encontrar um ajuste melhor para o meu corpo, porque eu sabia que isso ia repetir diversas vezes. E já aconteceu umas 4 vezes, só que hoje eu já me policio muito mais. Tá? Como? Entendendo que o meu alimento é meu medicamento, entendendo que o meu movimento é minha prevenção, tá? E que, se necessário, eu faço uma suplementação alimentar com pílula ou mesmo aumentando o nível de um determinado alimento, tá? Para manter o meu corpo mais próximo da homeostase, né? Que é o equilíbrio de toda a circulação e funcionamento do corpo. A mudança nos hábitos alimentares me ajudou muito, reduziu muito as minhas dores, a fadiga, tudo. O tratamento de hipnoterapia, que trata muito dessa questão que você está falando, sobre como a gente lida com a dor, como a gente lida com as coisas, né, com a vida em geral. Somado com a alimentação, eu consegui muitos ganhos mesmo, quanto à fadiga, principalmente, síndrome do intestino irritável, as dores. Então, isso que você está dizendo aí são coisas extremamente importantes mesmo. E exercício físico, você pratica? Sim, na verdade eu faço só caminhada, mas antes de realizar esse tratamento, eu fazia as caminhadas e quando eu terminava a caminhada, eu estava com muito mais dor do que antes. Mesmo, já tem, nem sei quanto tempo tem que eu faço caminhada, ou seja, não é no início.
E mesmo assim eu sentia mais dores. E não eram dores musculares, não. Era dores da alodinia tátil, que é essa dor ao toque, né, da pele. Essa dor aumentava muito, ela doía sem precisar de tocar. Então, eu não sabia o que fazer, porque eu tinha que fazer algum exercício físico. O único que eu conseguia fazer era a caminhada, e a caminhada me gerava essas dores. Depois que eu comecei a fazer o tratamento, eu comecei a reduzir um pouco a caminhada, mas aí a instrutora de Pilates disse que não pode reduzir, aí eu fiquei super confusa e agora eu não sei o que fazer quanto aos exercícios físicos. Então, vamos lá. Falando de dor crônica, é indispensável uma equipe interdisciplinar, não uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar pode levar o paciente à falência. Qual a grande diferença? Qual a grande diferença? Que na interdisciplinar, todos os profissionais das áreas, de diversas áreas, estão, vamos colocar assim, falando a mesma linguagem e alinhado para um resultado. E geralmente tem um líder. É importante ter um líder. Tá? Na multidisciplinar, cada um faz a sua coisa como achar. E aí fica complicado. Tá? Veja bem, você me relatou cansaço ao ato de caminhar, que é uma coisa muito simples. Entendeu? Na verdade, então, não é cansaço, são dores. Dores. Vamos lá, fadiga. Essas dores podem acontecer porque você aumenta demais o ácido lático. Se você aumenta demais o ácido lático, que é uma dor em queimação, por que disso? Suas enzimas estão corretas? Tem que fazer um pouquinho de hemograma para entender como é que está a fisiologia muscular sua. Não sendo ácido lático, como é que está a correlação dos órgãos e vísceras? Tá? Tem que saber como é que está o baço, como estão os rins, como está o fígado. Saber como o que entra na sua boca é distribuído para o teu corpo para gerar a energia necessária para você desenvolver suas atividades. Tá? Outra coisa, saber como se essa caminhada é algo que você faz por prazer ou faz por necessidade. Eu sempre uso a regra dos dois. O que eu sempre gosto de usar assim, ó, a regra dos 2 S. É uma coisa que é a palavra minha. Tá, gente? É patenteado. 2 S. Procure atividade que promova sorriso e suor. Entendeu? Porque aí, se você perde líquido no seu ato de suar, você consegue repor o seu líquido. Você consegue aumentar a dilatação dos tecidos, que é muito importante para o deslizamento deles. Você consegue também ser suscetível a massagens, a terapias funcionais que vão dar melhor resultados. Mas o importante é que você consiga encontrar esses 2 S. É primordial. E eu sempre falo que danças é uma coisa muito, muito boa de ser feita. Porque você caminha, você se interage, você está ali dançando, dança de salão, dança em dupla, em trio, que seja. O reumatologista me indicou dança mesmo. É o número 1 para mim, sempre indico. Lutas é uma coisa também legal. Tem diversas coisas, né? Nós temos uma série de esportes aí que está para ser colocado. Tem alguns que são mais agressivos, como eu falo que luta é agressivo, não. Tipo, basquete é agressivo, voleibol é agressivo, tá? Porque gera impacto, gera pulo, precisa de explosão muscular. Então, assim, na verdade, tudo que tem tanto impacto quanto o toque, pra gente, pelo menos para quem tem a alodinia tátil, não dá, porque de tocar na gente dói. Então, para fazer luta, fica mais complicado. Mas tem que controlar esse sintoma. Esse sintoma tem que ser controlado. As pessoas não entram no consultório do Dr. Giovanni e sei lá, vai fazer isso aqui. Não, não é. Para você ter uma ideia, até o horário de comer, devido ao alimento, tá, eu escrevo para ele. Eu não faço dieta, isso é nutricionista, mas, por exemplo, eu sei, a pessoa fala tanto de água com limão, né? Você já ouviu falar sobre água com limão? Sim. O benefício? Tá, o limão é um poderoso alcalino. E todo ambiente interno que você alcalinizar, você vai evitar diversas doenças. Ele pode ser ácido fora, mas depois que ele entra na boca, ele vira alcalino. Porém, ele tem uma função de nutrir 2 importantes órgãos que fazem hematopoiese, que é
produção de células novas no corpo humano, que é o baço e o fígado. A questão é que para o fígado, tanto faz se essa água está gelada ou não. Porém, para o baço, que é o principal órgão da imunidade que nós temos no corpo humano, essa água tem que ser aquecida. O baço não tolera nutrientes gelados. O baço não tolera nada gelado, nem derivados de leite, principalmente. Então, por isso que quando você está com dor, a primeira coisa que deve ser cortada pelo nutrólogo, nutricionista, são os leites e seus derivados. Tá? Mas isso não é 100%. Tem pacientes que eu libero o leite depois de 10 dias, outros que 30 dias, tem outros que fazem a vida toda sem leite. Nenhuma pizzazinha, porque é um derivado de leite, que é uma massa, entendeu? Então, assim, tem que entender. Aí, geralmente, eu passo os alimentos que eu quero para o nutricionista montar a dieta. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa? Todo mundo acha que... O que você acha, galera? Moela. É ruim ou é bom? Moela e fígado. A moela eu não faço ideia. O fígado, sempre que a gente estuda as tabelas de vitaminas, ela tá lá em quase todas, né? Então eu acredito que o fígado seja muito, muito nutritivo e muito bom também para combater várias doenças. Agora, a moela eu nunca pesquisei. Então, todas as vísceras, são chamadas de alimentos yang, alimentos que têm atividade, né? Porque, imagina você, a moela faz parte do sistema digestivo da galinha, assim como o fígado também. Então, é uma víscera, ela é yang, né? Ela é aquecida. Esses alimentos você come até as 14 horas, tá? Eles te dão um benefício muito grande. Agora, por que 14 horas? É mitologia? Não. Eu pergunto a você, se você pensar no seu ciclo circadiano, suas grandes atividades você faz até meio-dia, 14, 3 horas. A partir daí você já vai freando o seu organismo, vai te dando mais sono. Talvez seja diferente de mim, mas eu acho que muitas pessoas com quem eu conheço, que eu converso, eu pergunto, vem cá, você reparou que a partir das 14 horas seu organismo vai ficando mais devagar, mais lento, chega de ser 18 horas, então, cada vez mais, né? Claro que tem exceções, pessoas que trocam a noite pelo dia, mas pessoas que vão dormir às 10 horas da noite, por exemplo, né, e acordam às 6 da manhã, às 14 horas já começa a diminuir. Então, assim, a gente preconiza que a maior quantidade de alimentos sejam consumidos até antes das 14. Das 14 até a hora do sono, vai colocar uma coisa cada vez mais leve, de mais fácil deglutição e fala nutricionista, digestão. Entendeu? Não é por mitologia, é por fisiologia apenas. Pronto. Mas tem gente que muda a fisiologia orgânica, né? Tem gente que passa a madrugada inteira acordado, trabalhando, e dorme a manhã inteira, né? Teve alguém que perguntou aqui, e a questão do trigo. O trigo, claro, vou deixar você falar, né? Que tem mais propriedade. Não, melhor eu deixar o nutricionista falar. Mas na minha experiência com relação à alimentação, que eu mudei totalmente para tentar tratar a fibromialgia, a única coisa que eu fiz, eu sei, claro que tem outras providências que devo tomar, mas por enquanto a única coisa que eu fiz foi tirar o glúten. E eu tô sentindo muita diferença, muita mesmo. Assim, eu não sei de todos os alimentos. Como eu falei, eu sou fisioterapeuta, gente, não sou nutricionista. O meu conhecimento nutricional, assim como áreas além da fisioterapia, veio da medicina tradicional chinesa. E na medicina tradicional chinesa, a gente não vai pensar no alimento, nós vamos pensar no órgão. Então, assim, eu tenho uma tabelinha com diversos órgãos, para você ter ideia. Alimentos que são frios, alimentos que são aquecidos, alimentos que são neutros, alimentos que são para aquecer. Exemplo, gengibre é um alimento quente, entendeu? Banana é um alimento neutro. Então, alimentos neutros nutrem, alimentos aquecidos aquecem. Tá? Agora, não é a temperatura que ele vai para o teu corpo, é a temperatura que ele promove o teu corpo. Se você pegar, por exemplo, uma pimenta ou um gengibre, eles vão aquecer radicalmente o teu corpo, assim como uma cachaça, né? Assim como o saquê, que é oriental, eles tomam antes de comer algum alimento, para justamente favorecer a digestão melhor. São termogênicos? Oi? São chamados termogênicos? Ou não? São alimentos... sim. Né? Só que a gente não tem essa linguagem na MTC. Mas é uma linguagem mais ocidental, entendeu?
Mas tem diversos alimentos, raízes, por exemplo, são alimentos que tendem a ser neutros para aquecido, para morno. Então, o pensamento é bem diferente. Eu acho que a nutrição conhece o alimento. Olha, alimento aqui, é bom para isso. E às vezes é necessário você conhecer para que órgão está sendo tratamento. Eu me dou muito bem com nutricionistas. Muito, muito mesmo. Dependo muito deles. E a nossa relação é muito curiosa, porque eu falo assim, olha só, na sua dieta, vou dar um exemplo anterior. Vamos segurar a glutamina um pouquinho agora. Por quê? Porque ele não vai precisar de fazer atividade física aqui nesse momento. Mas daqui a 10 dias, quando o corpo dele estiver propício à atividade física, entra com a glutamina e com isoleucina, valina, que é o BCA. Entendeu? Então, assim, eu fiz uma preparação orgânica para que ele pudesse entrar na atividade física. E no dia que ele foi entrar na atividade física, ele foi suplementado pela nutricionista. O que foi suplementado? A fibra muscular. Fibra muscular também precisa de nutrientes. Haja visto que todo mundo deve conhecer os famosos whey da vida, né? Whey protein, whey não sei o quê, BCAA, albumina, né? Glutamina, e aí vai, né? Uma série de inas no final. Sim, o pessoal está falando sobre medicação, perguntando se tem medicação que ameniza as dores da fibromialgia. Eu vejo muitas pessoas tomando, né, várias medicações, como antidepressivos, por exemplo. A médica reumatologista falou aqui ontem sobre isso, mas a maioria das pessoas aqui, do meu Instagram pelo menos, falam que não resolve, nenhuma das medicações resolve. E elas são bastante fortes, né, mexem muito com o organismo do paciente, mas resolver mesmo as dores da fibra não resolve. Não resolve. Eu não poderia falar isso não, mas já que você já falou, não resolve, e aliás atrapalha muito, porque não resolve. Ele não resolve e até atrapalha muito, porque você camufla o sistema nervoso central, tá? E outra coisa, existe fase que você deve tomar um medicamento, sim, aquela fase mais aguda, um SOS, eu acho que bacana, porque ele faz uma depressão das atividades neuronais ali, e você às vezes precisa disso para começar a dar o primeiro passo. Ok. Mas você depender disso seria algo que é contra o sistema de reabilitação, porque você vai ficar cômodo. E nesse comodismo, achando que a pílula vai fazer algo por você, não vai fazer. Muito pelo contrário, ela vai te piorar, ela vai te dar problemas estruturais, problemas de massas magras. Como eu falei no começo, vai te inchar muito. Corticoides, por exemplo, que é muito utilizado, incha muito. Neuromoduladores químicos, deprime o sistema nervoso central demais, o paciente fica sem um poder de raciocínio, um poder de dar o primeiro passo, é muito complicado. Eu acho assim, se tem que tomar algum medicamento, é numa fase SOS mesmo, mas principalmente para esse medicamento te fazer dormir bem, e não para te sedar ou para te dopar, tá? A insônia atrapalha muito. Então, assim, eu sou favorável aos químicos que tendem a melhorar a insônia na fase inicial. Hoje, como fitoterapeuta, eu uso os químicos, eu peço a algum psiquiatra para me recomendar, uso muito quetiapina, ou doloxetina, por exemplo, para você modular e não inibir a dor, para que o paciente tenha consciência do si, né, de como ele está naquele ambiente. E aí eu entro com os fitoterápicos, são medicamentos naturais, que aliás têm ações incríveis e também tem efeitos contralaterais, também tem, mas muito menores. Tá? Então esses fitoterápicos me ajudam bastante na questão emocional, na nutrição de cada órgão que eu preciso, e aí eu consigo estender meu tratamento ao longo de todo o dia. Né? Eu uso a acupuntura, a auriculoterapia quando necessário, a fitoterapia e dietoterapia, tudo com classificação chinesa, assim, acho muito importante. Para quem não sabe, a fitoterapia que ele está falando são os remédios feitos a partir das plantas medicinais, né? São os remédios naturais.
A Graça está falando, se não resolve, por que os médicos passam? Eu tomo já há 4 anos. Graça, fala pra gente se está resolvendo o seu problema tomar esses remédios já há 4 anos. E se não resolve porque os médicos passam, é porque é isso que os médicos fazem, né? Eles dão o diagnóstico e dão a medicação para tratar o diagnóstico. Mas é por isso que a gente está procurando alternativas de tratamento, né? Uma medicina mais natural, alguma coisa que traga menos danos para o corpo e mais benefícios. Não está resolvendo, a Graça falou. 4 anos tomando medicamento e não está resolvendo. Pode falar. Pois é. Então, assim, já é claro, né? Se eu tomo um medicamento há 1 ano para uma síndrome de dor, eu botaria até menos, eu botaria 2 meses, 1 mês. Se ele não funciona, entendeu? Não tem. E por que os médicos passam? Isso é assim, uma pergunta que eu acho que cada um aplica o que sabe, né, gente? A indústria farmacêutica cada vez mais vende mais e aplica essas metodologias aí que já deram certo, dão certo a muitas coisas, mas acredito que as pessoas têm que sair um pouco da inércia. Se não funciona, vamos mudar o método, entendeu? É isso que eu falo. Aqui no meu Instagram, eu estou buscando já há alguns meses várias alternativas de tratamento. Por isso que eu estou fazendo essas lives com vários profissionais, cada um para falar sobre a sua área de atuação nesses tratamentos alternativos. Por quê? Se a gente vai no médico, o médico vai passar essas drogas, esses remédios químicos. E a gente vai tomando isso por anos e anos e anos e vai se intoxicando e não está melhorando. A Graça mesmo acabou de falar que toma 4 anos e não melhora. Tem gente que toma décadas e não melhora. E às vezes até piora. Então, eu sempre falo aqui, eu não estou dizendo para você parar de tomar a sua medicação. Mas é bom a gente procurar alternativas e conciliando para aos poucos e reduzindo até parar com essa medicação química. Olha só, eu conheço uma médica que ela é ortopedista e cirurgiã de joelho. Ela tem um trabalho tão incrível que ela foge muita regra. Tá, pra você entender, ela, além de ser cirurgiã, ela é acupunturista, ela é hipnoterapeuta, ela faz coisas que o fisioterapeuta faz, muito assim, muito gratificante entender que, e tem vários profissionais assim, tem psiquiatras que vão para a escola da medicina tradicional chinesa, né, que tem a sua bagagem da medicina, assim como eu tenho da fisioterapia, a gente não abandona, mas a gente sabe modular que hora entra uma, que hora sai, entendeu? Isso é importante. Eu sempre falei o seguinte, quando eu me tornei acupunturista, que foi a minha primeira escola da medicina tradicional chinesa, eu falei, não vou abandonar nunca o fato de ser fisioterapeuta, porque para eu explicar ao meu paciente, é necessário uma linguagem menos empírica, uma linguagem menos mística. Se você for mergulhar na MTC, você vai falar de espírito, inclusive. Né? Fica complicado, Sim. né? Então, assim, acredito na parte espiritual demais, mas não posso vender isso. Entendeu? Mas eu posso usar isso. Pode falar. Eu falei, mas não posso usar isso como venda, mas posso usar como conhecimento, né? Sim, claro. A Graça está falando que falaram para ela, não sei se os médicos, né, que sem essa medicação as dores seriam pior. Então, gente, o que a gente faz? A gente precisa se conhecer, né? Nós precisamos nos conhecer. Vai fazendo os testes. Tira um pouquinho a medicação, claro, sempre conversando com o seu médico que você está fazendo isso e sendo auxiliado por ele. Tira um pouquinho a medicação, vê como você reage, vê se você piora mesmo sem, não só acreditando no que o médico disse para você que você piora. Faça o teste junto com ele, conversa com ele e faz o teste para ver se realmente você piora. Procura outros especialistas que fazem esse tratamento, igual o Dr. Giovanni falou, interdisciplinarmente, todos eles sabendo o que o outro está fazendo, para você ir adicionando ao seu tratamento essas alternativas. Porque aí, aos poucos, acabei de falar isso, aos poucos você vai tirando essas drogas e aí você vai saber de você mesma se realmente as suas dores piorariam sem essas drogas ou não. Esses 2 medicamentos são medicamentos muito bons, principalmente o Duloxetina. Tá? Eu, na minha opinião, ficaria só com ele, pra você ter ideia.
Então, assim, é capaz de aumentar a dor? Sim, é capaz, porque você está entrando vamos colocar assim, o Grazi, um depressor de informações de dor. Então, se você tira ele, por mais que você tem 4 anos tomando aí, tá? É algo complicado. Eu acho que substituir seria interessante. E assim, os pacientes que eu tenho, esses 2 medicamentos aí tomando, não são poucos, não. Eu sempre vou induzindo, conversando com o médico, para ir tirando um quarto a cada 20 dias, ou de acordo com. Chama de desmame, na verdade. Psiquiatras é o médico, é a especialidade certa para fazer esse desmame, tá? E eu vou substituindo aí por alternativas de medicina natural, que tem efeito muito potente, inclusive. Tem medicamentos, Sim. gente, olha só, é bom falar isso. Tem medicamentos naturais, se você tomar ele por 8 semanas, você tem sérios riscos de problemas graves. E são medicamentos para ansiedade, por exemplo. Eu não posso falar o nome aqui para ninguém tomar. Tá? Então, assim, tem medicamentos, e as ervas também podem matar. Então, você tem que saber como faz, como introduzir. Não é. Meus pacientes são acompanhados 24 horas. Meu WhatsApp, por exemplo, ontem, um paciente dizendo: estou muito bem, quero tirar meus químicos. Respondi para ele: não faça isso. Converse com quem passou, tá? É. E vai tirando devagarzinho. Mas, doutor, eu não posso? Não, não faça. Não faça. Você está com os Isso, meus, complementando, mas aí seria uma responsabilidade minha falar que ele pode tirar. sim, Mesmo que eu ache que possa, mas eu não falo. sim. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente vê um medicamento e fala, é natural, é fitoterápico, vou tomar, não vai fazer mal. Não, gente. Todo medicamento tem contraindicações e nós não somos formados em nada, então nós somos os pacientes. Então nós temos que ter o direcionamento dos profissionais que nos guiam, né? Tá faltando Claro. poucos minutinhos para terminar a live, já são 9 horas. E eu quero agradecer imensamente, doutor Giovanni, por ter participado, por ter trazido essas informações grandiosas para a gente, preciosas. Agradecer todo mundo que participou também. A live vai ficar gravada, quem não viu vai poder ver depois. E, doutor, pode fazer suas considerações finais. Mais uma vez, muitíssimo obrigada mesmo. Tá, é porque tem alguns comentários de pessoas aqui, tipo a Liliane, eu tomo pregabalina e tal. Acho assim, meu WhatsApp tá disponível ali no perfil do meu Instagram. Meu Instagram também tá. Meu consultório tá aberto para vocês, é óbvio. Tá? A Dalva ali, a Dalva é minha mãe, então não posso responder minha mãe, não. Mãe a gente não pode responder. Tá? Porque a gente já sabe de todas as coisas, então não tem como. Família a gente não trata. Quando você conhece muita pessoa, não dá como tratar, né? Então, assim, mas eu vi aqui falando sobre pregabalina e tal. São medicamentos que são atuais, são novos, vale a pena. Bom, gente, é um tempo muito curto para falar de uma patologia que você tem anos com estudos e diversas empresas financiando estudos potentes, tá? Eu agradeço a Grazi aí pelo convite. Eu espero ser chamado mais vezes. A gente combinou alguma coisa aí sobre outra área. Eu gosto muito da medicina biológica natural, onde a gente fala da história da medicina mesmo. A gente abre o leque para todas as áreas, nutrição, fisioterapia, enfermagem, né, a medicina em geral, não a classe médica específica. Então, assim, agradeço a você mesmo pelo convite. Espero ter ajudado, ou pelo menos estimulado alguém a buscar uma informação mais orientada, mais certa, uma informação de equipe. Deixo meus contatos abertos aí, como sempre estiveram, e que vocês possam ir buscar essa cura aí. Fibromialgia é algo que dá para melhorar muito, dá para o paciente viver sem dor muito tempo. É só você pensar, se você vive um dia sem dor, você pode viver o segundo dia sem dor e assim, consequentemente. Tá? Isso, amém. Sim. Isso Obrigada. aí. Então, tchau, gente. Até a próxima. Vai ter mais Até lives mais. essa semana. A gente vai continuar falando sobre fitoterapia e sobre medicina alternativa, tá? Vai ser muito bom. Que Continue ótimo. comigo.
né? bom. E o Dr. Giovanni vai voltar também com outro tema, porque todo mundo gostou dele, tá bom? Que bom. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.